Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu queria agradecer vocês e já pedir desculpa, porque eu tô com a garganta super inflamada, então vai ter uma tossinha por aqui hoje, viu? Mas eu queria agradecer vocês por sempre estar aqui com a gente, comentando, compartilhando, dando feedback aí de vocês, tá bom? Então continue aí que a gente tá ouvindo, tá lendo todos os comentários e a participação de vocês aqui no podcast. Me perguntaram esses dias se a gente não vai ter programa ao vivo. Sim, gente, a gente está se organizando para fazer programas ao vivo, tá bom? Mas aí, por questão de horário, logística, tá um pouquinho complicado, mas a gente vai começar a fazer o programa ao vivo sim. Em breve aí. Coloca aí um em construção, por favor. Mas vamos para nossa convidada de hoje, gente. Estou aqui com a Paula Gislaine, que ela é psicopedagoga Psicopedagoga. maravilhosa. Eu conheci a Paula, gente, a gente era bebês. Bebês. Tinha uns 6, 5 anos de idade, Sim. não sei. Muito tempo a gente se encontrou, minha tia dava aula para ela, a gente se encontrou. Depois frequentou um pouco a mesma igreja ali, a Sim. mesma religião, e nos afastamos e nos reencontramos na academia. Depois de tantos anos. Depois de anos e anos. Paula, me conta um pouco sobre você, o que te levou à psicopedagogia, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Elisa, primeiramente quero agradecer a você e a sua equipe por estar aqui hoje. É uma oportunidade excelente de te rever, assim, profissionalmente depois de tantos anos. Eu me sinto muito grata por essa oportunidade. Quero agradecer você e a sua equipe. E bom, vamos lá, né? Para chegar à psicopedagogia, vou resumir um pouquinho. Eu trabalhei em empresas multinacionais por muito tempo. E uma das empresas, das últimas empresas que eu cheguei a trabalhar, lá eles tinham um grupo de pessoas que eram classificadas como PCD e trabalhavam com projetos específicos com essas pessoas. E aí eu tive a oportunidade de estar trabalhando e desenvolvendo alguns trabalhos com elas ali na parte de treinamento. E eu vi e comecei a perceber que, tipo, eu não estava preparada para trabalhar com treinamento daquelas pessoas tecnicamente, né? Mas eu tinha um diferencial. Um chefe chegou uma vez em mim e falou: Olha, Paula, você é muito boa para ensinar e você tem uma particularidade em comum, porque você tem paciência. E a gente precisa disso. E aí ele foi me dando algumas diretrizes, e aí eu comecei a pesquisar técnicas e métodos de ensinar pessoas de forma diferenciada. E aí foi quando eu descobri a psicopedagogia. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em psicopedagogia, não tinha lido nada acerca de psicopedagogia e achei interessante. Falei, opa, é uma boa oportunidade aqui para eu desbravar essa área. E aí eu comecei a estudar, inicialmente por conta própria. Então eu comecei a pegar os estágios do desenvolvimento, né? Então fui para teorias, por exemplo, como Piaget e Vygotsky, e aí eu achei muito bacana esse novo conhecimento, aí eu comecei a fazer uma pós em psicopedagogia. Fiz duas pós, na verdade, para poder me sentir capacitada. E confesso para você que cada caso que eu pego hoje sempre rola um friozinho. De tipo, nossa, eu vou ter que me aprofundar mais nesse paciente, vou procurar mais informação específica para poder contribuir com o desenvolvimento dele, porque a gente nunca está no nível que a gente acredita que deveria estar, né? Então você fica buscando. E aí eu comecei a fazer psicopedagogia, aí eu me associei à BBP na época, para eu poder estar mais perto dessas profissionais que têm mais experiência, para passar por supervisão, orientação técnica. E comecei a atuar em alguns projetos para poder já colocar em prática a teoria, porque às vezes nós fazemos uma formação, né? Sim. E aí a gente fala assim: nossa, eu tô 100% preparada, eu vou conseguir colocar em prática. E hoje o maior desafio que existe no nosso país, no Brasil principalmente, é que a psicopedagogia, ainda por não estar sendo não ser regulamentada, ela está passando por um processo que visa essa regulamentação. é, os alunos da área da psicopedagogia passam por essa formação, adquirem conhecimento e aí, no momento de colocar em prática,
rola vários sentimentos assim de insegurança, do que fazer ou do que não fazer. Então, passar por esse processo de uma supervisão é extremamente importante, porque vai te dar algumas diretrizes É de como se caminho fosse como um seguir. estágio, esse. É como se fosse, mas tem uma diferença. Existe o estágio prático, que seria o estágio a campo, e no sentido assim, vamos por partes, né, para ficar um pouco mais claro e objetivo. Eu estou fazendo psicopedagogia, uma pós. Eu posso estagiar? Posso. Então, eu vou participar de um projeto, seja institucional ou clínico, que são coisas diferentes, que são ramos diferentes também, né? O institucional, você está numa escola, você está numa empresa, você está numa ONG, por exemplo, e o clínico você está num consultório, numa clínica. E aí, acima de você, tem uma pessoa que já tem mais experiência, que tem expertise, e ela vai te ensinar como atuar de Que forma legal. prática, de forma técnica, né? E aí você tem alguns passos para aprender a desenvolver a prática clínica. Não é simplesmente, eu vou sentar lá e vou colocar esse jogo e vou desenvolver esse jogo com o paciente. Superficialmente, a gente tem essa visão limitada da psicopedagogia, justamente até por conta das redes sociais, que traz, né, esses recortes através de vídeos, né? E aí a gente cria uma concepção de que a psicopedagogia é uma área que o profissional senta com a criança e vai jogar. Você joga, existem muitos momentos que você joga dentro da intervenção clínica, mas tem uma proposta e tem todo um processo por trás disso. Então, a gente precisa estudar quais são aquelas necessidades daquela pessoa, daquele paciente. Eu vou usar muito o termo pessoa, porque dentro da psicopedagogia eu também atendo adultos. Então, Que legal, eu achei que o trabalho era mais infantil. Quando eu tava fazendo pedagogia, eu pensei em fazer psicopedagogia, mas eu acabei saindo assim da ó, área você tem totalmente. oportunidade ainda, hein? Acabei saindo da área, ficou esquecido lá na caixinha, nem não lembrava mais. Mas eu achei que era direcionado mais pro infantil mesmo. Tá. A gente tem essa visão até porque a história da psicopedagogia, principalmente no Brasil, ela é um recorte de situações específicas aonde, por exemplo, uma criança não consegue desenvolver aprendizagem por algum motivo na escola. E aí você busca vários recursos. Você vai para reforço escolar, você procura um professor particular, o professor tenta ali dentro da dinâmica e da realidade dele mudar a forma pedagógica ou faz uma adaptação. Então tem esses caminhos que faz com que a criança vá ser atendida por um profissional da psicopedagogia. Sim. Quando o adulto chega a ser atendido por um psicopedagogo ou por uma psicopedagoga, é, em que situações que isso pode ocorrer? Em muitos casos, é um aluno que está na universidade, que encontra uma dificuldade gigantesca de se adequar à demanda, à quantidade de leitura ou de estudos, e ela começa a perceber, por exemplo, que toda a vida acadêmica dela foi um pouco meio que sem orientação, no sentido, eu não consigo ter um caminho que me leve a estudar de forma autônoma, eu não sei estudar, porque a gente tem recortes acerca do estudo, né? Então a Uhum. gente acha que, por exemplo, assim, o professor passou a lição de casa, eu cheguei em casa, eu vou abrir o caderno, eu vou ler a matéria e vou responder as perguntas de uma atividade, isso é estudar. Não, isso é uma etapa, é um processo de estudar. Estudar envolve outras questões, como, por exemplo, planejamento, organização, manejos, estratégias de como que você vai, por exemplo, numa semana de prova, fazer um planejamento para que você não atropele todas as matérias, para que você não fique horas e horas na frente de um computador ou lendo apostila, que vai fazer você ficar num processo exaustivo, né, de estudo e você não vai ter desempenho. Então, tem processos a parte do estudo e aprendizagem. E aí, esse adulto, ele encontra essa dificuldade na faculdade. E ele fala: caramba, agora eu vou ter que buscar uma ajuda. Muitas das vezes busca-se um psicólogo, porque acredita-se que é uma questão emocional e tem correlação também a questões emocionais,
a dificuldade de aprendizagem, e mesmo a pessoa tendo um transtorno de aprendizagem, também tem questões emocionais que acabam impactando o desenvolvimento dessa pessoa, e o adulto vai e chega a busca um profissional da psicopedagogia. Hoje não é tão fácil, não existe tão fácil acesso a esse profissional, até porque para você pegar um especialista que tenha domínio e prática em diversas áreas, meio que tipo assim, é como se fosse uma carta no baralho. Tipo, não é tão simples assim você encontrar um profissional que vá atender uma necessidade específica do paciente. É, tem profissionais que se formam e se especializam em outras áreas. Então, só a psicopedagogia te dá um campo de atuação muito técnico para questões de aprendizagem, mas não te dá uma abrangência tão relevante se você quiser, por exemplo, atuar com um público específico. Como seria isso? Ah, eu sou psicopedagoga e quero atender um público de TDAH, né? Que é uma pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Para eu chegar nesse nível de consciência e atender esse público específico, eu vou ter que fazer outros caminhos de aprendizagem para Outros eu cursos, outros cursos. especializações seriam. Sim, para você entender, para você ganhar propriedade de conhecimento. Porque a formação técnica, seja a graduação ou a pós-graduação, ela vai te ensinar a base inicial para você desenvolver o profissional psicopedagogo, mas você vai precisar se especializar. Então, por exemplo, dentro da minha prática, eu sou especialista na área de psicologia e desenvolvimento infantil, porque eu fiz pós nessa área, fiz pós de graduação em inclusão, fiz pós de graduação em psicanálise. Então, esses conhecimentos me dão um know-how para atuar em algumas frentes. E por que, por exemplo, eu consigo atender pessoas com TDAH, com dislexia, com TEA? Porque eu também fiz especializações. Fiz supervisões nessa área, tenho prática clínica nessa área, né? Na prática clínica, não de um paciente somente, mas de vários pacientes que têm esse mesmo perfil. Por que você decidiu fazer essa especialização? Por que que eu É, decidi? fazer essa da inclusão. Tá, tem várias conexões que me levaram a essa decisão. Primeiro, porque quando eu tive lá naquele primeiro contato inicial na empresa que eu trabalhava com a equipe de pessoas PCD, tinham pessoas neurodivergentes naquela equipe. E tinham pessoas que eram autistas, pessoas que eram TDAH, e eu não entendia nada. E, tipo assim, eles eram pessoas que demandavam um manejo diferente, vamos se dizer assim, e eu comecei a ler sobre esses assuntos e achei interessante, achei fascinante. Por quê? Hoje, para atuar com uma pessoa que tem TDAH, não é só saber o teórico, você tem que ter uma percepção da realidade de como que isso funciona, por exemplo, biologicamente na pessoa. E fazendo a supervisão, eu percebi que eu tinha um certo domínio com relação a entender e perceber o outro como sujeito, dentro da esfera dele. Então eu cheguei nesse caminho. Eu falei, poxa, é uma boa ideia se desenvolver nessa área do transtornos de aprendizagem, mais voltado para pessoas com TDAH, dislexia e TEA. Porque são assuntos interessantes, eu tenho hiperfoco nesses assuntos, então é uma das coisas que me motivou a estar atuando e estudando sobre isso, e carece de profissional nessa área. Por quê? Um psicopedagogo que é generalista, generalista seria o quê? Hoje eu tenho uma demanda para atender um paciente que chega até mim ao consultório inicialmente por queixa escolar. E aí, no processo, você percebe que essa queixa escolar tem outras coisas que levam ao resultado dessa queixa.
E para você aprofundar no método de avaliação dela, você tem que ter noção do que mais ou menos você está fazendo. E não só ir lá e aplicar testes, escalas, usar do conhecimento que você tem técnico para poder chegar num pré-diagnóstico ou numa hipótese diagnóstica, ou de fato você fala, não, eu acredito que por essas características, esse comportamento, por essa evolução de aplicação de testes, de escalas, você possa ter TDAH. Porque o psicopedagogo não pode dizer, não, você tem TDAH, porque tem um outro critério de avaliação que precisa ser feito. Você tem que pegar, fazer uma avaliação técnica, redigir um texto, um relatório, fazer uma devolutiva com essa família e depois você precisa encaminhar ele para o psiquiatra, porque só o psiquiatra ou o neurologista especialista em desenvolvimento infantil com foco em transtornos, por exemplo, vai poder validar se aquela pessoa de fato tem um Uhum. transtorno relacionado ao TDAH. Então, é um caminho que você só lendo ou você só fazendo cursos não vai te dar uma profundidade necessária para você entender de fato o que aquela pessoa tem. E o meu maior interesse por essa área é justamente porque carece de profissionais que têm essa questão de querer trabalhar com o transtorno mental em si, que foque em estar se aperfeiçoando, que é um dos meus objetivos, estar me aperfeiçoando, Uhum. e trabalhar com um público específico. Não que eu não possa ou não trabalhe com outros públicos. Eu tenho alguns pacientes que têm síndromes raras, e essa oportunidade desenvolve um outro olhar. Então, todo esse conhecimento com relação a TDAH, TEA e dislexia contribui para que eu possa atender uma pessoa que chega, por exemplo, com uma síndrome do cromossomo 18. Me possibilita Que é a ter. síndrome do cromossomo 18? Conta pra gente. Olha, a síndrome do cromossomo 18 é uma síndrome que nós temos a nossa arcada, vamos dizer assim, nós temos a genética. Todo mundo, dentro do seu rótulo genético, carrega informações lá de quantidade de cromossomos. A síndrome do cromossomo 18, para resumir, essa pessoa ela tem menos cromossomos do que deveria. Então, ela tem impactos significativos, por exemplo, no desenvolvimento do corpo dela, no sentido, não só questões neurais, mas por exemplo, tem pacientes que têm alguma questão no desenvolvimento físico do corpo, por exemplo. Isso tem impactos, não é que toda pessoa que tem a síndrome do cromossomo 18 vai ter uma condição física, mas isso pode impactar. Então, Nossa. essas informações genéticas, elas têm impactos não só físicos, como neurológicos também, na forma como que o cérebro vai processar algumas informações, algumas têm impacto, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo. Então, são várias áreas que sofrem impacto na vida daquela pessoa, tá? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de síndromes raras, você, como psicopedagogo, você tem que entender que você vai ter que começar o trabalho de desenvolver aquela questão, por exemplo, relacionada à leitura e escrita, por uma base. E dentro desse processo de avaliação, por exemplo, ou até mesmo no processo de intervenção, você vai começar a perceber que aquele sujeito, aquela pessoa, ela tem uma necessidade específica dela. Em alguns momentos pode ser uma questão que está mais relacionada à forma como que ela processa as informações que ela recebe, tempo de memorização, tempo para executar um processo, um conhecimento aprendido. Pode ter questões relacionadas a bloqueios ou bloqueios, não digo assim, bloqueado emocionalmente, mas pelo processo de
como que foi recebido aquele diagnóstico, como que ela foi validada nesse processo, se ela sente ou ela percebe que ela carrega um rótulo, que rotularam ela. Essas questões pontuais faz com que a pessoa se sinta, fique vulnerável, Sim, sim. com uma questão vulnerável ali. Então, isso que seria, por exemplo, o bloqueio. Não é que ela tem um impedimento que não vai fazer com que, de fato, ela consiga Se desenvolver desenvolver. emocionalmente. A gente ouve muito falar sobre os transtornos de aprendizagem, Paula. Explica um pouquinho pra gente sobre. Tá, vou explicar. De forma prática e objetiva, vamos desenhar um cenário para ficar mais claro. Eu tenho uma criança lá, aproximadamente de 9 a 10 anos, que estaria em torno da terceira, quarta série, tá? Essa criança, por algum motivo, ela apresenta dificuldades na leitura e na escrita. Então, existe um rótulo, e esse rótulo muitas das vezes é dado por aquelas pessoas que estão ao redor dela, pode ser professores, cuidadores, enfim. Geralmente são mais da parte educacional que cria esse rótulo. Ah, a criança só copia. Então, por exemplo, está escrito ali nosso pode, e a criança ela não consegue olhar e ler nosso pode, mas ela vai lá e E copia copia. exatamente do jeito que está ali. Então, teoricamente, essa criança ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem, tá? E aí, para você descrever se aquilo é um transtorno de aprendizagem ou é uma dificuldade, a gente consegue perceber isso de forma simples, no sentido de que você já, sei lá, colocou a criança num reforço e você viu que o reforço não foi suficiente Uhum. para que ela avançasse e conseguisse chegar no processo de leitura e escrita. Ela permanece daquela mesma forma. E é por um período longo. Não é uma coisa, tipo, entrou na escola hoje, tô com dificuldade de aprendizagem, é um transtorno de aprendizagem, mas ela entrou, não faz nem 15 dias e ela tá com aquele processo ali, travado. Então, isso é uma das declarações que a gente tem como suspeita que aquilo pode ser um transtorno de aprendizagem, ou seja, a criança já está na quarta série, não evoluiu, não lê, não escreve. Então, isso é um sinal de alerta quando se houve intervenções E a criança nesse. não Não, desenvolveu. não desenvolveu. Ah, não é só a intervenção, por exemplo, de um reforço escolar, mas essa família que tem essa criança, por exemplo, ela senta ativamente com aquela criança e tenta fazer ela desenvolver uma leitura, acompanha a lição de casa, e aí a gente consegue perceber. Tem que ter alguns caminhos iniciais. A constância em querer estar com aquela criança e fazer com que ela desenvolva um processo de aprendizagem autônomo. Ela tem que estar dentro do que é esperado para a idade, porque tem idades e tem marcos, tem um Uhum, marco sim. esperado para que aquela criança se desenvolva. Então, ela nunca está dentro. E não é que a criança tem que estar dentro totalmente, é como se fosse uma linha reta, não é isso, mas você começa a observar alguns sinais. A criança ela teve ali no processo de aquisição da fala, ela teve uma fala mais tardia. Geralmente é esperado que a criança, por exemplo, com 6 meses, 3, 4 meses, ela balbucie, que com 6 meses, 7 meses, ela amplie essa questão do balbuciar, que com 9, 10, 11 meses ela já venha falar, sei lá, um papai, uma mamãe, não da forma clara como que a gente fala, mas pá, ou algo, Sim, sim. entende? Então, se você percebe que no processo de desenvolvimento daquele ser humano, daquela criança, ela sempre está em atraso, alguma coisa já está sendo mostrada ali e às vezes a gente não consegue pegar. Principalmente quando a família dificilmente ela vai conseguir ver logo de cara. É isso que eu ia te perguntar. O que te leva a mais pacientes? A família ou a escola? Ó, hoje, depois do cenário da pandemia, é a escola. É de 10 pacientes que chega até a mim, por exemplo, 6 são a escola. É muito difícil a família querer entender que algo não está meio que esperado.
Um dos pontos É difícil para aceitar, né? tem a questão da aceitação, que é muito difícil. Existe um processo de luto velado quando os pais começam a perceber que a criança ela tem uma dificuldade ou que ela é um. Vou dizer diferente, porque a gente a todo momento está nesse sistema de comparação, tá? É, diferente no sentido como, sei lá, tem dois amiguinhos, eles são. E o meu filho tá muito devagar em alguns aspectos. Devagar em que sentido? Ele tem um processo para aprender mais demorado. Ele não consegue se socializar tanto como os outros amigos. Ele é mais, demanda mais de mim, não tem tanta autonomia. Então, são pontos que a família tem dificuldade de perceber, porque cada família é única, né? Então, cada família tem uma forma de estruturar a sua rotina, a forma de como que vai lidar com questões relacionadas à afetividade. Então, tem pais que são afetivos, tem pais que não são afetivos, tem pais que são extremamente cuidadosos, tem pais que são totalmente negligentes ou negligenciam algumas situações específicas. Hoje a gente sabe que a realidade das famílias brasileiras elas divergem muito, não só na questão cultural de como eu vou, por exemplo, dentro da minha concepção e da minha mentalidade, cuidar dessa questão emocional, da educação. É, os pais hoje, eles estão praticamente o tempo todo nos seus ofícios, trabalhando, então não consegue ter um acompanhamento mais próximo do que é necessário para uma criança, né? De você estar acompanhando ela, observando, interagindo. Esses dias eu estava comentando com meu esposo que tem dias que eu tenho a bebezinha, né, a Violeta, ela vai fazer 6 meses agora. E eu apelidei ela de cliente número 1, porque ela demanda muito e é todo tempo interagindo. Então tem dias que eu tô tão cansada que eu falo assim, nossa, falta quanto tempo para chegar às 7 horas, que é a rotina dela de sono? Porque às vezes eu só quero sentar no sofá, fechar os olhos ali por Sim, 5 minutos e tudo bem eu sentir isso, sim. né? Porque às vezes a gente foi ensinado que não, a maternidade você tem que estar ali 24 horas por dia, sustentando, cuidando. E nós que somos mulheres temos essa demanda emocional bem maior, do que comparado aos homens. Não que eles não tenham, eles têm sim, mas a gente pega muito isso porque nós fomos conduzidos na nossa sociedade de que a responsabilidade de você maternar, de você cuidar, é totalmente da mãe. Por Exatamente. várias questões da história, por exemplo, né? Então, tem esse processo evolutivo que impacta muito. E ela se tornou a minha cliente número 1, porque todo tempo eu tô ali, interagindo, conversando, e sem condições, às vezes, né? Mental. Então, em que momento que os pais passa batido com relação a isso? Quando você não tem esse tempo para você observar, porque você tem que voltar para o trabalho. Ah, deu Sim, os 4 meses, eu não tenho o que fazer, vou voltar para o trabalho, essa é a minha realidade. Meu esposo trabalha 10, 11 horas por dia. Então, quando ele chega em casa, é, ele vai fazer as coisas dele e não tá tem. Não, exausto também? exato, não interage. Então você acaba não conhecendo aquela pessoa, porque para você sustentar a afetividade e acompanhar o desenvolvimento, você tem que topar esse lance de querer se relacionar, de estar consciente, no processo também. Sim. E eu pego, por exemplo, como gancho, a minha maternidade quando eu tive a minha primeira filha, com 16 anos. Eu não estava extremamente consciente como eu estou hoje. E possa ser que, sei lá, se eu tiver um próximo filho, eu esteja com uma consciência mais elevada no sentido de percepção, Uhum. não só de conhecimento, mas de observar também, né? Então eu consigo compreender que dentro daquelas condições naquela época, eu estava limitado a um conhecimento, também a questão da imaturidade, 16 anos, né? Então, é diferente. Agora eu consigo ter esse comparativo. E é engraçado, Elisa, que às vezes no consultório a gente recebe mães e o meu público maior é mãe solo.
E mãe solo não só porque não tem um companheiro, mas mãe solo porque tem um companheiro, mas executa todo o papel do cuidado, não só de casa, mas escola, e às vezes até provisão de recursos, como alimento e tal, Uhum. sozinha. Em- Você tem um companheiro, mas você faz toda essa parte de forma sozinha. Você só tem um companheiro, É. né? Só o nome ali. Exato. Às vezes nem tem um nome, né? Que tem aquelas famílias que são famílias. Fugiu a palavra aqui agora. São. Vamos supor, a mulher ela divorciou e assumiu um outro relacionamento. É um novo modelo de família. E aí, dentro desse novo modelo de família, o marido, que é o atual marido dela, assumiu ela como mulher, mas não Não assumiu o assumiu o filho. filho. Ou seja, eu não sou padrasto, não sou pai, não sou nem tio, né? Que tem uns que usam até o termo, eu sou tio. Não sou nada. Ele é só uma criança que mora comigo, que é o filho da minha mulher. Então tem esse processo também. Então é um processo meio que assim desafiante. Quando você vai atender famílias, e você vai conversar com pais, você vai conversar com o padrasto, com os responsáveis ali, você começa a ver que a dinâmica familiar não é aquela dinâmica do comercial de margarina, entende? Então, tipo, até isso a gente tem que reaprender. Porque quando você vai se deparar com essas pessoas, com a cultura, com a forma com que a pessoa vive a vida dela, você também tem que deixar muito de lado e tem que ser muito profissional e trabalhar com muita ética, porque senão você permeia, os seus vieses inconscientes permeia aquele atendimento. Então, eu costumo falar muito isso para as pessoas que eu supervisiono, que você nunca pode atender uma família ou um paciente com os seus vieses, seja religioso, familiar, a forma como que você enxerga que deveria ser uma família em si. Você tem que É. atender e respeitar de forma bem clara, né? Porque senão você acaba falando, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Claro que tem coisas que são extremamente assim de negligência mesmo, de desajuste. E aí você precisa também pontuar para essa família. Nunca trazendo uma concepção do que eu acho que deveria ser assim. Não, você explicar, olha, dentro dessa realidade aqui, os impactos que vocês vão sofrer nessa negligência ou nessa falta de atenção, por exemplo, são essas. E aí a família vai decidir o que é melhor para ela dentro da realidade dela ali no campo, né? Imagino. Você acha que hoje a gente fala bastante sobre o TEA, sobre TDAH? Não falávamos muito Sim. há 2 anos atrás, a gente nem conversava sobre. Hoje em dia a gente fala muito sobre. Você acha que ainda tem preconceito das crianças que são diagnosticadas? Ó, tem. Por vários fatores. E um dos principais é o seguinte: a própria palavra já fala, né? Preconceito. Preconceito é uma concepção que a gente tem de coisas que é desconhecida. Então, é mais fácil eu falar que, por exemplo, uma criança que tem transtorno mental é. Ai, é que é complexo os termos que geralmente as pessoas usam, mas geralmente eu escuto o quê, por exemplo? Ah, não, aquilo é falta de educação, ou é uma criança mal criada mesmo, tem que bater para dar um jeito para consertar. Então, é mais fácil eu falar isso, porque quando você assume a responsabilidade que existe, no sentido de que, bom, se existe um transtorno, eu tenho que aceitar. Primeiro caminho, eu tenho que aceitar, existe esse transtorno. Qual é o outro caminho que eu tenho que seguir para eu poder me adaptar, aprender e a conviver com aquela pessoa, com aquele ser humano? Porque uma pessoa que recebe um diagnóstico, ela não é o diagnóstico. Ah, e geralmente, por exemplo, nas redes sociais tem muito isso. Ah, se você é TDAH, se você, sei lá, se perde muito nas conversas, ou você vive muito no mundo da imaginação, você é TDAH. Não, não é só isso que faz você ser de fato uma pessoa que tem um transtorno do TDAH. Então, existe um preconceito por falta de informação, conscientização, porque ao mesmo tempo que você tem esse
contato e deveria ter essa aceitação do diagnóstico, você precisa também de um caminho de conscientização. Então, tipo, tem que ter um acompanhamento. Eu recebi, já ouvi muito isso. Recebi mães que recebeu o diagnóstico, o médico chegou e falou assim: o seu filho tem TDAH. Tá, mas e aí? O que que eu faço agora? Quem que eu tenho que procurar? Que especialista vai me ajudar nisso? Quais são os principais pensamentos que eu tenho que mudar com relação a esse transtorno, quais são os desafios que eu vou ter, entende? Então, tem uma questão de sensibilização e de acompanhamento que você dificilmente você vai ter esse profissional que vai fazer isso, né? Então, porque a medicina, ela já é uma área muito, como que eu posso dizer? Ela já é muito objetiva, vamos dizer assim. O médico ele deu o diagnóstico, então vou te dar um paliativo aqui, ó. Você tem que tomar uma medicação, entende? E eu digo paliativo, não é que aquilo não tenha que a medicação não tenha que ser tomada. Ela, se o médico prescreveu, tem que tomar. Mas eu digo que tem outros caminhos também que precisam ser feitos, né? Quem vai acompanhar essa mãe, como que vai acolher ela, como que vai orientar? Tem uma questão de um processo que tem que ser seguido ali. Entendo. Como que a família pode fazer parte, assim, do tratamento? A gente descobriu, e aí, o que que eu faço? Como que a mãe, o pai pode ajudar ali no tratamento da Tá. criança? Primeiro ponto, esses pais, eles vão passar por um processo de luto, né? Porque vão ter que lidar com as sensações, com os medos, com a insegurança. Já não é fácil por si só cuidar, né, educar uma criança. E aí quando você vem esse processo do cuidar vem com um diagnóstico, você começa a perceber que tipo você vai ter um trabalho maior em que sentido? Você vai ter que começar a buscar informação, você vai ter que começar a conhecer sobre aquilo. E às vezes a gente fica muito achando que é um processo dificultoso, porque vai ter desafios. Primeiro, você encontrar um profissional que acolha a sua família e que faça esse caminho com você. E a gente sabe que muitas das vezes o acesso a esse profissional é limitado, principalmente quando você vai falar de uma família vulnerável, né? Então, Verdade. é um contexto que, se a gente começa a falar, a gente começa a destrinchar coisas que teria que não só ter, por exemplo, medidas públicas, novas leis escritas, tem que ter mais atividade acerca dessas leis escritas. Então, é um processo muito amplo. E essa família precisa ser acompanhada. Não digo que ela vai ter que estar ali no consultório todo dia, com especialista, toda semana, desculpa, toda semana com esse especialista tendo orientação, mas que ela tenha, por exemplo, acesso a um profissional que faça uma psicoeducação com ela, de conversar, de explicar pontos principais, do que ela precisa se atentar, o como observar algumas questões comportamentais, manejos de como falar. E todo esse processo é um processo que você só consegue fazer se você tiver uma pessoa que entenda o que ela está fazendo também. Porque às vezes acontece, Elisa. Às vezes acontece. Eu já peguei mães que foi no profissional, é, é formado, tem consultório, atua e tudo, mas o profissional não dominava aquilo. Então, Nossa. aí é mais complicado ainda. Porque é melhor você não atender se você não domina ou se você não vai ter a proatividade, por exemplo, de fazer uma supervisão, onde você vai buscar um outro profissional que vai falar, olha, você vai por esse caminho, entende? Tem que ser honesto nessa parte. E às vezes não é que a pessoa não seja desonesta, mas não que ela seja desonesta, mas que ela não tá Não vendo tá ali preparada, né? preparada Para tecnicamente, né? receber, para atender. Entendo. Vamos falar um pouco do livro? Vamos. Me conta como que surgiu o convite, foi sua ideia, como que foi? Me conta. Olha, eu sempre quis escrever um livro. Eu tenho um Ah, eu projeto. também, gente. Eu tenho uns 3 livros começados. O Ó, dia logo, eles logo você vai saem do lançar, tenho papel. certeza, tenho certeza. Você tem muita habilidade e capacidade para isso. E eu consigo ter essa visão hoje, porque, Elisa, se é um desejo do seu coração e você já tem lá, para você lançar é rapidinho. Eu sempre tive essa vontade de escrever um livro, inclusive eu tenho, mas ainda não lancei, porque tem
tem uma questão de investimento e Sim, tudo. sim. E conversando, né? E conversando com uma amiga, essa amiga minha, ela já tinha participado de um projeto de coautoria. E aí ela Que legal. falou sobre o meu desejo com a coordenadora do livro, né, que é a Irene, e a Irene topou, falou assim: ah, vamos colocar ela no nosso livro e tudo. Aí Que legal. ela fez uma proposta para mim, e aí eu participei do processo, que foi, assim, muito gratificante. Como Muito que é o nome do gratificante. livro? Ó, eu vou pegar aqui para você. O livro é Ludicidade, Coisa de Criança. É um projeto. Atividades lúdicas para todas as idades. Isso. Me conta um pouco, por que que brincar é tão poderoso assim no processo de aprendizado das crianças? Ó, Ai, que bonito. brincar. E como você é pedagoga, Elisa, você sabe que todo o processo de aprendizagem de uma criança está no processo de brincar. Que Porque legal. o brincar dá a possibilidade da criança projetar não só o imaginário, mas projetar toda a aprendizagem dela. Então, brincar é essencial para uma criança. Porque brincando, ela vai desenvolver o poder do diálogo, de poder conversar sozinha, no seu imaginário, ou com um amiguinho. Ela vai espelhar como ela vai desenvolver as relações sociais dela com os pais, com os brinquedos, com os amigos. Ela vai reforçar o aprendizado de algo que ela aprendeu ali com a mãe, por exemplo. Ah, a mãe está fazendo bolo e a mãe explicou como é fazer bolo. Ela vai projetar aquilo na brincadeira. A gente brincava muito de escolinha, né? Demais, Nossa, eu demais. acho que é o primeiro contato com a profissão, né? Uma profissão, a primeira profissão que a gente conhece é a professora. Então a gente brincava muito de escolinha, eu lembro. Sim, Nosso tempo assim. Que é isso, né? A gente vai replicando mesmo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai. vai vendo. Eu gosto muito dessa parte do brincar aprendendo, né? A coisa mais lúdica. Eu lembro quando eu tava na sala de aula, eu dava aula pro pré um. E é muito gostoso, Sim. assim. É aquele momento é o lúdico, você traz pra dentro da sala. Sim. Era muito gostoso. Quem sabe? É uma delícia. E aproveitando que você é pedagoga, eu vou deixar de presente para você. Ai, Porque aqui obrigada! tem Amei. não só o capítulo que eu desenvolvi com foco em dislexia, que eu explico como você pode desenvolver a prática de intervenção com pessoas disléxicas, como que ela pode desenvolver a aprendizagem de uma forma lúdica. Eu trago até a experiência de um caso em específico, que foi, acho que o gatilho emocional para eu entrar de fato nesse projeto de um paciente que eu tive com dislexia. Eu já atendi a outros, mas o capítulo foi escrito com foco nele especificamente. A família sabe, porque acompanhou o Uhum. processo e tudo. E aí eu venho com essa temática da dislexia, explicando e dando orientações de como intervir com pessoas disléxicas, com algum, algumas orientações, desculpa, orientações específicas de como você fazer esse manejo mais lúdico. E trouxe a experiência de algo em particular que aconteceu conosco, que eu falo no capítulo. Então, vocês adquiram um livro para vocês saberem. Vale super a Merchan. pena. Tá certíssimo. Não, eu vou ler, com certeza, adoro. E a gente tava falando do lúdico, né? Sim, E eu acho que as crianças elas estão perdendo um pouco isso, essa sim, questão do brincar, do fazer coisas de criança mesmo. Eu acho que hoje em dia a sociedade ela tá adultizando muito as sim. crianças no vestir, nas atividades, no falar. Isso atrapalha o aprendizado, não atrapalha? Atrapalha, atrapalha muito o aprendizado. Essa questão da adultização tem um contexto histórico por trás, porque na verdade só se mudou a forma de adultizar a criança. E hoje o acesso está mais à internet, o acesso às plataformas, possibilita com que a criança ela tenha o acesso a essa adultização mais precocemente. Porque, não sei se você se lembra, na nossa época tinha o grupo do El Chan,
Axé, shortinho da Bad Boy e tudo. Tudo, essas questões, esses elementos são ferramentas de adultização também. Só que o acesso era mais restrito, era mais limitado, ou seja, você só ia dançar qualquer música, sei lá, uma que foi famosa. Ai, da Boquinha da Garrafa, um exemplo. Você só ia dançar essa música se alguém colocasse para você ou se tivesse passando no programa de televisão X específico e você tivesse assistindo na televisão. Hoje não, se você entrar em qualquer plataforma da internet, você vê várias outras músicas que estimulam essa adultização, né? A questão da roupa também. O acesso antigamente era limitado, né? Então, hoje é mais fácil acesso de se comprar roupas, né? Você tem mais variedade, mas isso sempre existiu. Até porque teve uma época na história que as crianças, elas não eram vistas como crianças, elas eram vistas como mini adultos. Era-se exigido das crianças que se trabalhasse X horas por dia, em troca de alimentação, roupa. Então, por isso que é fundamental e é extremamente importante as leis hoje voltada para a criança. E às vezes a gente olha de uma forma assim: ah, mas na minha época eu trabalhei, né? Algumas pessoas falam: ah, na minha época eu trabalhei, eu era criança, eu não morri, eu aprendi. Ok, tudo bem, você aprendeu, você desenvolveu um valor ali de juízo e de caráter, que você enxerga que isso não teve impactos para você, mas existem impactos, né? Eu não vou dizer que sou contra, por exemplo, a uma criança ter uma ideia, eu quero empreender, desde que ela não perca a essência do que é a infância. Então, é importante aprender sobre empreendedorismo, é importante ensinar as crianças a criarem Sim. projetos, sei lá, conquistar algo por si só, mas não deixar de lado o que é importante, que é brincar, que é estudar, se alimentar, ter um sono, descanso, lazer. Então, tem outras coisas também que é importante ser olhado e ser visto, né? E o acesso hoje é o que faz com que a criança, de fato, elas estão brincando, teoricamente. Como? Ah, eu entro no TikTok e aí eu vejo uma dancinha nova. Meu, eu pego super fácil aquilo lá, porque eu tô no ápice da minha potencialidade de aprendizagem. Então, eu consigo desenvolver, eu estou brincando, mas de uma forma que muitas das vezes traz impactos traz impactos negativos em alguns aspectos e também não estou desenvolvendo outras coisas que é necessária para que você, por exemplo, tenha um intelecto mais desenvolvido. Então, hoje em dia, qual é o desafio que eu encontro quando eu vou conversar com uma criança ou um adolescente no consultório? A maturação para determinados assuntos. Principalmente como eu devo me comportar, ou o que eu devo falar, questão relacionada à questão da socialização, por exemplo. Ah, eu não sei falar, tia, um exemplo. Eles falam, ah, eu não sei falar, não sei me portar. Então, como que você vai desenvolver alguns aspectos essenciais, habilidades essenciais para você ter um intelecto mais desenvolvido, maturação emocional para algumas situações, se você não está fazendo o que precisa fazer, tipo, viver a infância, ter um Sim, sim. acompanhamento ali. O tempo de tela, assim, atrapalha, ajuda? Até que ponto ele tá atrapalhando? Até que ponto ele tá ajudando as telas hoje? Tá, se a gente for olhar o que a Sociedade de Pediatria recomenda, tem um prejuízo muito grande, tá atrapalhando. Por quê? Para ter acesso à tela, você não poderia ter acesso à tela nem com 2, 3 anos. Então, hoje tem bebês que têm acesso à tela. E isso não é só a tela do celular, isso é uma coisa que a gente também tinha acesso antes, que era o televisor, a tela do televisor. Ou seja, as ferramentas só se ampliaram. O impacto sempre existiu. Só que isso só é mais percebido agora porque o limite e a regra do que seria ideal não é claro, não está claro. Então, por exemplo, a Sociedade de Pediatria fala: olha, criança até 3 anos não pode ter acesso a tela nenhuma. Bom, na minha época, eu assistia televisão, sei lá, 8 horas por dia, não consecutivo. Mas se fosse, por exemplo, olhar a minha rotina enquanto criança, eu passava muito tempo assistindo televisão, jogando videogame. E hoje eu entendo por que que na época da infância eu tinha alguns comportamentos hiperativos. É óbvio.
Eu tava muito tempo na frente do videogame quando não era pra mim estar no videogame, era pra mim estar correndo, pulando e brincando. Então, os impactos que a gente vê hoje nas crianças é com relação a isso. Ou seja, não tem nenhum limite de tipo 1 hora ou meia hora. Não, é o dia todo, o dia todo. Eu tenho paciente que no final de semana, pacientes no final de semana, ele fica o sábado, começa na sexta. Fica sexta, sábado, domingo trancado no quarto jogando videogame. Ou seja, você não tem um tempo ali nem de respirar, entende? De você precisar rebobinar toda aquela informação que você teve de acesso para o seu cérebro calibrar, entendeu? Então, a gente negligencia muito o poder do cérebro, as habilidades que o cérebro tem, porque agora a gente está vendo, a ciência está vendo, Exatamente. né? Falando sobre isso. É. E me conta um pouco sobre a sua maternidade. Você tem duas filhas lindas, maravilhosas, com idades Ah, é completamente completamente diferente. diferentes, Paula. Completamente. Conta, como que é isso? Vou falar pra você, Elisa, eu tô me reconstruindo. Eu tenho a percepção que, como mulher, hoje, eu tô num processo de evolução constante, que eu sempre tive essa percepção, e de reconstrução. Porque, assim, a Isabelle hoje, ela tem 22. A Violeta vai fazer 6 meses. Então, é um misto de emoções e de reparações também. Em que sentido? A maternidade que eu tive aos 16 foi tá sendo e a maternidade que eu tô tendo com a Violeta agora tá sendo totalmente diferente em vários aspectos. Eu estou mais consciente, mais madura, mais paciente, tenho mais conhecimento para aplicar, mas ao mesmo tempo causa toda aquela insegurança, aquele medo. Será que eu tô fazendo certo? Eu tô fazendo errado? Que impacto que isso vai dar? A falta de rede de apoio também é um desafio. Ou seja, para mim estar aqui, o meu esposo está com ela, né? Só que para se fazer tudo que eu faço, é tipo assim, a gente tá tendo um jogo de cintura muito grande. Porque não é como antigamente. Ah, eu vou deixar com fulano de tal. Porque não dá, não tem como ter mais essa É confiança. difícil, É né? Eu, difícil. eu passo muito por isso. A gente tem pessoas maravilhosas ao nosso Sim, redor, mas é muito difícil para mim. Pro pai dele, principalmente, uma dificuldade assim tremenda dessa separação, dessa sim. confiança. É complicado, É complicado, é um muito desafio. complicado. Porque cada família é uma família, cada pessoa tem uma concepção diferente de várias coisas, né? Do que é Exatamente. certo, do que E a pode, do gente que tem não uma pode. rotina assim tão fechada, tão assim, que pra gente abrir, pra deixar alguém entrar ou colocar ele pra fora dessa rotina, a gente sente muito, sabia? Sim, É difícil, eu entendo você, porque eu tô passando por esse desafio. é muito Na complicado. época da Isabelle, eu já tinha um apoio maior assim com relação aos cuidados, né? Tinha minha mãe, tinha minha irmã, tinha algumas vizinhas que chegou a olhar ela no processo de quando eu ia trabalhar, coloquei na creche, e agora com a Violeta está sendo totalmente diferente. Tem algumas pessoas que participam de situações pontuais, mas assim, são pessoas de confiança, mas você sempre fica com aquele sentimento, né? Se pode, se não pode, será que não dá para prolongar um pouco mais? Então são situações que é desafiante. Sim, Mas assim, eu tô vivendo de uma forma assim muito alegre, até porque ela foi uma possibilidade entre milhares do que não aconteceria, né? Porque eu tive um microadenoma, que é um tumor na hipófise. E o médico falou para mim que eu não poderia ter um bebê. Ou seja, a minha vida foi correndo, correndo, e eu fui vivendo já as estava coisas. acostumado com aquela Já estava ideia. acostumada com aquela ideia também, né? E tipo, eu já vou fazer 40. Esse mês eu faço 39, né? O ano que vem eu já tô nos 40. Ou seja, tipo, era pra mim possibilidade zero. E agora passar por esse processo de maternidade e, nossa, assim, é gostoso. É gostoso.
Eu tô feliz, tô muito alegre. Ela é a alegria da casa, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo tem um misto de tudo. Imagino. Medo, Ah, eu desafio. entendo totalmente. Total, total. É um sentimento assim muito, é um misto, né? Ao mesmo tempo que você tá alegre lá sorrindo, ai, meu Deus, daqui a pouco você tá chorando, tipo, quando o meu leite secou, aí eu chorei, eu falei, meu, por quê? E tal, tipo, eu queria continuar a amamentar e tal. E aí fiquei aquele sentimento e tudo, depois eu tive que trabalhar isso, aí depois trazer, né, a racionalidade, compreender, não é uma questão de não disponibilidade, é uma questão também que de biologia e tal. Então, são coisas que vai trazendo um outro olhar pra Sim, gente, com né? certeza. Eu lembro quando o Nicolas, ele parou de mamar. Não fui eu que parei de dar o leite. Ele parou. Ele empurrar. Porque eu voltei a trabalhar, ele Sim, começou a ir pra creche. E na creche, mamadeira. Tirava o sim, leite, mamadeira. E ele se acostumou com a mamadeira. sim, se Então foi acostuma. muito rápido. Então ele rejeitava o peito. Menina, eu chorava. Eu Chorava. sei, entendo. Horrores, horrores. Então, era o nosso primeiro filho. Tudo primeiro, a gente não sabia fazer nada. É, a gente vai por instinto, né? Vai Sim. ali no instinto procurando. Mas foi difícil pra mim passar essa É. fase da maternidade. Até uns 2 anos do Nicolas, eu chorei horrores. Eu chorei desde o dia que eu fiquei sabendo que eu tava grávida. Eu chorei muito, muito mesmo. Porque Ai, é tudo Elisa, uma tudo novidade, uma né? É tudo novidade. diferente. Você imagina um monte. Porque assim, a gente lê muito sobre a gravidez. É, Nossa, eu tenho certeza que qualquer mulher que tá grávida, ela já leu um livro sobre é gravidez. verdade. E a gente lê, 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 lê. Mas a gente nunca lê o depois da Sim, gravidez. A gente vai é até o bem isso, é parto. bem isso. Depois, não é pronto, me entregaram a criança, eu ia agora. É isso, O que que eu Elisa. Ai, faço? menina, eu vou falar pra você que eu tô aprendendo muito. E, tipo assim, cada dia é uma página em branco. Primeiro porque eu idealizei um cenário, falei, nossa, eu tive experiência assim, assado e tal, e vai ser assim. Aí, tipo, começou tudo, eu tô Diferente, aprendendo a tudo todo dia. novo. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa diferente. Não importa, eu tenho conhecimento técnico e tal, mas as coisas tomam caminhos Vão assim acontecendo de uma forma inesperada, diferente, né? diferente, É diferente. muito legal. Me fala um pouco, você é rotariana, né? E você Sou. participa de muitos projetos sociais. Como você pode contar um pouco pra gente? Posso, posso. Esse ano fez um ano que eu me tornei parte do clube do Rotary, né? Do Rotary Clube Mulheres em Ação, Barueri Alphaville. E estou aprendendo, ainda estou nesse processo de aprendizagem, porque é como se fosse uma escola, né? Você passa por um processo ali de internalização, de desenvolvimento, de companheirismo. Você vai entendendo como que as coisas vão funcionando no clube, né? Então, eu estou nesse processo ainda. Já tinha familiaridade com o Rotary antes, porque eu já fazia alguns projetos, participava de alguns projetos sociais com amigos que são rotarianos. Então, sempre eles me chamavam, vem fazer uma ação tal, pontual, né? E não era constante, então. Então, eu ia e participava. E o último que eu participei, antes de fazer parte do clube, era um projeto que se chama Rumo, que tem o objetivo de levar conscientização sobre diversas profissões nas escolas. Então, existe um dia específico onde vai vários profissionais de várias Que áreas legal. falar sobre a sua atuação, de como que você decidiu estar ali naquela profissão, quais são os desafios, que caminhos, e você vai fazer essa conscientização, nessa abordagem. E aí, eu recebi um convite formal, já tinha recebido outros convites em outros momentos, mas nunca. Não era o momento, eu acredito que não era o momento, eu não estava preparada. E aí recebi o convite da Márcia Hashimoto, que era presidente na época, quando eu ingressei, e hoje a gente está sob a liderança da Kátia. E aceitei o convite, comecei a participar de uma integração com eles, então comecei a fazer ações pontuais, Que participar das legal. reuniões, entender como que funcionava, até o dia que eu fui apadrinhada mesmo, né? E aí, sendo apadrinhada, comecei a fazer parte do clube, e sim, a gente desenvolve projetos. O nosso clube é um clube de mulheres, né? Que é uma particularidade específica dentro do nosso distrito. O Rotary, ele é assim, ele tem clubes em diversos países e cidades,
E no nosso clube, ele é um clube satélite, ele é um clube menor. E ele responde para um clube maior, que seria o clube de Alphaville, Barueri Alphaville, que é o nosso clube padrinho. Nosso clube é composto só por mulheres, né? Então, nosso objetivo, as nossas áreas de atuação está relacionada a mulheres, a jovens e meninas. Então, nossos projetos é voltado para isso. Então, saúde Que da legal. mulher, saúde emocional, a parte de educação, alfabetização, tudo que tiver voltado para esse público. Então, a gente tem alguns projetos que o clube já desempenha, que deu super certo e se mantém, e um dos objetivos do clube, dos clubes em si, é você ter projetos sustentáveis, que tem uma continuidade, não é só fazer um projeto pontual, existe Uhum. também o pontual, mas tem os que são sustentáveis, né? Para você, por exemplo, a gente tem um projeto que é o projeto do Filhos da Luz. Esse projeto é uma casa que faz trabalho com adictos e ensina-se educação financeira para eles. Se ensina a eles a criar um empreendimento para quando eles saírem dali, eles desenvolver aquele trabalho. Então, o foco é esse, é você não só ir na raiz do problema, mas você também montar uma estratégia para sustentar aquele projeto, aquela pessoa, aquela comunidade. Legal, E eu Paula, gosto legal. muito, eu tô aprendendo bastante com eles lá. Ah, é legal, legal, bacana. Divulga depois pra gente dar uma Sim, olhada, conhecer. com E certeza. na sua carreira como psicopedagoga, teve algum caso que te marcou, assim, que tocou lá no fundinho Tá. do Ó, coração? tem vários, né? Deixa eu pensar aqui como que eu vou falar, porque tem uma questão também, né? Quando a gente vai falar de casos, a gente aprende isso, eu tô aprendendo isso muito na faculdade de psicologia. Gente, como tem coisas que às vezes a gente não tem um olhar mais apurado, né? Então você tem que ter muito cuidado com os detalhes, não só pela questão da ética, que é primordial, Sim. mas até mesmo por não colocar a situação muito ali às claras, né? Tem alguns casos em específico, mas tem um em particular de uma pessoa, vou falar pessoa para não ficar Uhum. muito detalhado, que eu atendi e ela estava numa situação de vulnerabilidade extrema vulnerabilidade social. E o impacto maior era que essa pessoa ela fazia uso de dependentes químicos e ela não sabia nem ler e nem escrever. E ela tinha uma questão ali com relação à aprendizagem e ela queria, o sonho dela era aprender a ler e escrever. Então, o nosso primeiro contato trouxe à tona muito do que ela estava guardado ali, do que ela carregou na trajetória de vida dela, né? Então, não foi um primeiro contato muito agradável, não. Eu confesso para você que naquele dia eu mantive a postura, conversei com ela, pedi licença da sala inicialmente, porque tudo que ela me falou assim, me trouxe, despertou muitos gatilhos, por isso que é Nossa. extremamente importante você fazer terapia e supervisão, porque a terapia ela vai te ajudar a trabalhar as questões emocionais que você não entende como que estão funcionando ou não consegue elaborar, por exemplo. Você vai desenvolver uma elaboração sobre aquilo. E a supervisão é para você ter uma orientação de como você vai chegar no objetivo, vamos se dizer assim, para ficar mais claro. E ela falou coisas para mim que eu nunca ouvi de outra pessoa. E xingou até meus pais, um exemplo. Então foi um despertar assim de consciência mesmo sobre a atuação que até me colocou em xeque ali naquele dia. E eu permaneci mesmo porque eu tenho interesse e gosto da área. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ou fosse a Paula de anos atrás, não teria permanecido, né? Então eu acho que até esse primeiro contato, que foi assim, extremamente. Eu fui até ameaçada. Nossa, Então, tipo, que forte. foi muito forte, entendeu? Você ouvir coisas que não tem nada a ver com o que você é, com a sua realidade, e você ser ameaçada.
né? Então me colocou ali à prova mesmo, emocional, né? À toa que na hora eu fiquei, acho que branca, porque eu fiquei toda gelada assim, e eu pedi licença e fui no banheiro e chorei, né? Chorei, Nossa. desabei, bebi, eu acho que 1 litro d'água para depois voltar. E você acredita que conseguimos chegar no objetivo, que era ler e Nossa. escrever? Nossa. Então, assim, nesse processo, que foi um processo aí mais ou menos de 9, 10 meses, semanalmente a gente se encontrava e eu comecei a fazer as intervenções e partir do início de que, vou conhecer você mais, quero saber como que é a sua vida e tal, vamos fazer coisas do seu interesse. E no final foi gratificante porque eu me permiti e aquela pessoa também se permitiu se conhecer. E assim, a gente tem contato até hoje. E essa pessoa me agradeceu. E, tipo, sabe, foi um misto de várias coisas. Eu acredito que a minha persistência fez com que eu amadurecesse algumas coisas que eram importantes para mim como profissional também, né? E gratificante no sentido de que ver ela evoluir, chegar na realização que era ler e escrever, eu acho que foi o maior potencial nesse relacionamento que a gente topou, né? Ambos toparam, porque tem que Nossa, topar, tem porque que se não topar. topar, não Meu vai. Deus. Não sei, tem que ter muito psicológico ali muito bom, muito potente pra poder Sim, lidar. Eu em tive alguns uma aspectos. situação dentro da sala de aula que me fez me afastar, não consegui voltar até hoje. Mas é isso, vamos para um bate-bola? Bora, Rapidinho? Vamos lá. bora. Inclusão é Olha, inclusão é você aceitar que tem que ter e existe pessoas e situações diferentes. brincar é Brincar é a vida, é gostoso, brincar é bom demais. família. Família é algo que traz, olha, vários insights aí. Primeiro, são pessoas que desejam permanecer. A gente tem uma construção de família que muitas das vezes traz sentimentos que não traz uma segurança assim. Eu acho que as pessoas que fazem parte de um núcleo familiar, elas têm que decidir permanecer. Não é tão simples assim. Parece, nossa, é uma fórmula mágica, decidir permanecer. Não, você tem que topar o relacionamento, você também tem que aprender o que é limites, entender regras. Família é uma construção de pessoas que decidem permanecer e também querem permanecer, fazem por onde permanecer. É relacionamento, né? Família é relacionamento. Isso, e seu propósito é? Olha, o meu propósito. Olha, ser agente de transformação na vida das pessoas. Primeiro na minha, porque se eu não trabalhar as minhas questões, eu não consigo trabalhar as questões das outras pessoas. Mas ser agente de transformação, eu acredito que é o meu propósito. Legal, meu bem. Deixa um recadinho, a gente está encaminhando para o final do programa. Deixa um recadinho para os pais, professores, para as crianças. Deixa um recadinho para a galera que está assistindo a gente. Olha, eu acredito que a educação ela é um pilar extremo para que a gente possa evoluir. E o que eu gosto e o que eu deixo aqui para compartilhar para vocês é que se você que é educador, que é pai, que é responsável, tem interesse em particular em acompanhar o desenvolvimento de uma pessoa que você ama ou dos seus alunos, invista em conhecimento, laços, afetividade, porque um dia uma professora me disse que não existe pessoas difícil. E esse não existe pessoa difícil foi o que me fez chegar até aqui. Se essa professora lá da primeira série não tivesse falado para mim que não existe pessoas difíceis, talvez eu não estaria aqui no nosso pod hoje falando sobre o que eu mais gosto e sobre esse processo de conhecimento. Legal. Gente, siga a Paula lá nas redes sociais. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Adquira o livro Ludicidade, Coisa de Criança. Onde a gente compra, Paula? Tem um link na bio do meu Instagram que você pode acessar a unidade e-book e você também pode me mandar direct e aí você pode adquirir a unidade física. E já dando um spoiler aqui, a Elisa vai ser a minha convidada. Em breve vai ter um lançamento
aqui em Itapevi. Que legal. É um projeto que era para ter sido realizado no início do ano, mas aí aconteceu tantas coisas, né? E agora com uma bebê de 6 meses, a gente estendeu um pouquinho a realização dele. E você vai ser convidado e vai participar com certeza. Vai ser um prazer ter você Sim, lá. vamos lá fazer toda a cobertura desse projeto aí, hein? Ótimo, Lançamento. Adorei, chique. a gente vai sim, com certeza. Então é isso, galera. Obrigada a você que assistiu até aqui. Um beijo. Até o Beijo, próximo obrigada. programa.